Zapotec é um jogo que vira e mexe você encontra em promoção nas lojas, mas você sabia que ele também tem uma variante solo? Nesse vídeo eu vou te ensinar a jogar essa variante, que é uma ótima forma de aprender a jogar o Zapotec. Vem comigo! Fala, meus queridos! Paladino Monge na área! Zapotec é um jogo que muita gente tem curiosidade de saber, pois ele aparece bastante em promoções nas lojas que vendem board games. Inclusive, já gravamos um bate-papo no nosso quadro aberto para conferência, falando tudo sobre ele. Basta você conferir aqui nesse card, tá por aqui. Mas nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar a jogar a variante solo que esse jogo tem. Calma, calma, não sai do vídeo não, calma aí. Você sabia que as variantes solo são ótimas para aprender a jogar o jogo? Como elas tentam simular uma partida com jogadores humanos, é uma ótima alternativa para tirar aquelas dúvidas que ficam depois de ler o manual. E olha, posso dizer que algumas variantes solo são bem desafiadoras. Por isso mesmo é que criei esse quadro aqui, para todos aqueles que gostam de jogar solo, jogos de tabuleiro, mas também para mostrar essa alternativa de aprender as regras e até mesmo, por que não, melhorar o seu desempenho no jogo. Mas uma coisa que não é legal solo é você não deixar o seu like nesse vídeo. Aí você me deixa sozinho e triste aqui, pô. Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal. Vai por mim, você não vai se arrepender. Vamos aprender a jogar solo Zapotec? Afinal, era solo que me faltava. Então, meus queridos, vem aprender aqui como é que se joga a versão solo do Zapotec. O legal aqui é que vocês também vão aprender como é que se joga o Zapotec, porque a partida ela é basicamente a mesma se eu fosse jogar com 2 jogadores. Tem algumas pequenas diferenças que vocês vão ver aqui, começando pelo setup. O setup eu vou fazer para um jogo de 2 jogadores e existem 2 grandes mudanças aqui. A primeira é na área de comércio, essa área aqui. Nós abrimos apenas 9 tiles, 3 de cada nível. Para um jogo normal, teríamos outros tiles aqui que quando eu compro, eu abro outro. No caso da versão solo, só temos 9 na partida inteira. E o outro ponto são as cartas aqui que ficam na reserva para a gente comprar e também depois transformá-la na carta de pontuação da rodada. Para um jogo solo, a gente tem apenas 2, até porque só o jogador humano, no caso eu, Paladino Monge, é que vai comprar. Para um jogo de 3 ou 4 jogadores, teríamos mais cartas. É a quantidade de jogadores mais 1. Então, para um jogo de 2 jogadores, teríamos 3 cartas aqui. Além disso, a gente tira 6 cartas, que são os nossos contadores de rodada. Então, a cada rodada, vamos abrir 2 novas cartas, e aí a gente vai saber também quando que o jogo vai terminar, que são 5 rodadas no total. Um outro ponto também é que nós recebemos 6 cartas iniciais. Então, sempre a gente vai ter aí 6 cartinhas para a gente tentar fazer as nossas ações. Tirando isso, o resto é igualmente o mesmo. Vocês estão vendo aqui, eu vou jogar de azul, então eu tenho todo o meu tabuleiro com todas as minhas peças aqui, e eu também começo ganhando 3 recursos, que é madeira, tijolo e pedra. Enquanto que o Cochbot, que é no caso o nosso jogador de inteligência artificial, ele também vai ter o seu próprio tabuleiro, todas as peças, só que o seu jogo ele é baseado nesse baralho de cartas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas são 27 cartas em que ele vai fazer várias coisas a partir dela. E apenas para facilitar, pessoal, todos os outros recursos estão aqui, eu estou deixando fora aí do vídeo, mas sabe que quando eu for pegando aqui, eu vou colocando onde vocês vão ver que eu tenho recursos. E como que vai se desenvolver o jogo aqui? O meu turno, ele funciona normalmente, ou seja, eu vou fazer uma fase de renda, depois eu vou fazer uma quantidade de ações que eu quiser aqui, puder pagar de ações capitais, depois eu faço construção e pontuo as minhas construções. No caso do Cochbot, ele vai utilizar-se através das cartas aqui, mas ele também vai tentar construir, fazer ação capital e pontuar. Não se preocupe que quando eu for fazer uma ação capital, tanto minha quanto do Cochbot, eu vou explicar com mais detalhes nesse começo do vídeo. Aí no decorrer da partida eu vou fazer de uma forma mais rápida para deixar o vídeo mais dinâmico, ok? Vamos mostrar então aqui rapidamente como é que funciona a questão das cartas, tanto para mim quanto para o Cochbot. Até para você que ainda não sabe ainda jogar o Zapotec. O Zapotec, ele é muito baseado nas cartas. Primeiramente, nós temos aqui 3 grandes informações numa carta de jogador, que é esse item aqui, que é uma fileira de onde vai receber a nossa renda. Vocês vão ver como é que funciona, eu vou ficar recebendo renda a partir das construções que eu coloco. Isso aqui é uma área que eu posso construir, um tipo também e uma região. Nesse caso é um tipo. Então eu posso construir em qualquer região, em qualquer
área, só que tem que ser campo de milho. Mas nós vamos ter aqui também por área, vamos ter também por região, por exemplo, planície ou floresta. E por fim, é a iniciativa. É pela iniciativa que a gente vai ver quem é o primeiro ou o segundo jogador aqui da partida. Já a carta do Cotbot tem mais informações. Primeiro são 3 regiões, temos aqui a sua iniciativa e temos aqui que seria a ação capital que ele vai fazer. Nesse caso, como é que vai funcionar a construção dele? Ele sempre vai tentar construir uma construção utilizando esses 3 ícones. E sempre vai ter uma construção no tabuleiro que atende isso aqui. Então, no caso, quer construir um templo nessa região aqui, nessa área. Então, se eu fosse construir, eu colocaria uma casinha, se tivesse aberto, nesse espaço. Além disso, ele vai tentar construir uma segunda casa, pegando essa carta aqui, que seria a carta de pontuação da rodada. Ou seja, se eu somar as duas, ele tentaria construir mais um templo, nessa área aqui que seria de montanha, só que nessa região. E por fim nós temos as ações capitais aqui, que é bem simples, tá? No templo nós vamos fazer pirâmides, quando tiver milho será a ação de sacrifício, e quando tiver vila vai ser a ação de mercado. Um detalhe legal aqui no baralho, você vai ver que ele pode dar uma dica aqui do que é onde ele quer construir. Isso pode me ajudar a travá-lo. Bom, então agora vamos começar aqui a partida efetivamente. Vocês vão entender, as regras são bem tranquilas e vai aprender a jogar Zapotec. Um ponto legal é que a primeira carta de pontuação da rodada que nós vamos ter do que a gente construir está nesta região aqui, tá bom? Então a região seria todos esses 3 terrenos, essa área aqui. Somente para vocês saberem que nós temos 3 regiões, nós temos 3 tipos de terreno, que seriam florestas, montanhas e planícies. E também podemos ter o tipo de construção, que seriam vilas, milhos e templos. Cada um deles pode dar algum tipo de recurso. Então, baseado nisso aqui, já que vai pontuar aqui, eu quero tentar fazer construções nessa área. Um outro detalhe é que nós temos essas cartas aqui seriam de rituais, que eles vão fazer pontuação no final do jogo. Esta primeira aqui, ela diz que cada nível de pirâmide que eu tiver construído vale 3 pontos. Essa outra aqui fala que para cada 3 conjuntos de construções na mesma região, só que em terrenos diferentes, eu ganho 6 pontos. Ou seja, se eu construir uma casa aqui, aqui e aqui, eu ganho 6 pontos. Se eu tiver um outro conjunto, mais 6 pontos. E esse outro aqui é parecido. É na mesma região, novamente é essa área aqui, só que tipos diferentes. Ou seja, eu preciso construir, por exemplo, aqui, posso construir nessa mesmo terreno, construir uma vila, um templo e um milho, e eu vou estar pontuando 6 pontos. Então eu também quero pontuar aqui. Baseado nisso, eu vou escolher a minha carta, que tem uma iniciativa como eu mostrei, e essa primeira carta aqui eu vou virar. Quem tiver a iniciativa primeiro, a gente faz a primeira rodada. Então, basicamente, mostrando o que eu tenho aqui, bom, eu quero ir rápido, eu quero ser o primeiro, tá? E deixa eu ver... Existe um ponto que eu tenho só esses 3 e eu quero fazer 2 construções, tá certo? Então, para isso, eu preciso fazer algo aqui que eu consiga fazer 2 construções. Bom, eu escolhi, a minha carta tá aqui, e agora do Cotbot, eu vou virar. Ele provavelmente não vai construir naquela área, vai construir aqui. Então, virei. Então tá aqui, ó, não deu certo, infelizmente. A minha iniciativa é 10. E a iniciativa do Cotbot é 5, eu vou mostrar para vocês aqui. No meu caso, eu posso construir em qualquer área, mas apenas nas planícies, tá bom? Então vou deixar aqui para vocês saberem qual que é a minha carta. E vamos agora ver como é que funciona exatamente o do Cotbot. Como ele é o primeiro, ele vai tentar fazer uma construção da seguinte forma. Ele quer um templo nesta área aqui do templo desse ídolo azul, só que na montanha. E é basicamente isso que ele faz. Então é montanha, templo e esse aqui. Ele pega uma casinha, constrói aqui, isso aqui ele vai ficar aguardando. E dependendo ali, ele poderia fazer uma pontuação. Simples, rápido e ligeiro. É assim que funciona a construção. Só que essa aqui é a primeira construção que ele pode fazer. O Cotbot vai fazer até 3. Então, depois que ele faz essa da carta, ele vai ver a carta de pontuação da rodada e vai tentar juntar 2 ícones da carta com ele. E ele consegue. Ou seja, um templo aqui na montanha. E tem um templo no ídolo verde, na montanha. Então ele vai pegar outra casinha, o Cotbot saiu na frente e já pegou 2 templos. Existe uma terceira possibilidade, que seria quando ele tivesse aqui construído uma pirâmide. Desse lado aqui nós temos, no caso, são as pontuações que podem ter bônus para as pirâmides. Quando construir eu vou mostrar para vocês, mas basicamente, onde você tem pirâmide, isso aqui vai pontuar as casinhas que você tem naquele espaço ali. Então vamos supor que eu já tivesse construído aqui
o Cotbot tivesse construído essa pirâmide aqui, tá bom? Então aqui ele tem nessa outra área aqui desse ídolo. Ele poderia construir uma terceira casa, porque esse ídolo aqui é diferente desse. Então ele pegaria novamente esse templo agora e construiria 3 casas. Ah, mas se ele não conseguir construir uma dessas casas, ele não vai construir. Pode ser porque ele já construiu lá ou porque eu já construí em cima. Se isso acontecer, se ele não conseguir construir nenhuma casa, ele vai sacar mais uma carta dessa e vai fazer mais de uma ação capital. Porque depois que ele constrói, ele faz a ação capital que nós temos aqui. Que inclusive é o seguinte, vamos lá. Aqui no caso, quando é templo, sempre vai ser uma ação capital de pirâmide. E como é que funciona a pirâmide aqui? É bem simples. O Cotbot primeiro ele tenta construir uma pirâmide, ou seja, a base de uma pirâmide. No caso aqui, está vazio. Então ele vai pegar a sua base e vai colocar aqui. Simples assim. Depois vai escolher um desses 3 tiles aqui de pontuação e vai colocar aqui para pontuar. E como é que é a regra aqui para escolher? É simples. Ele observa e vê, tá, dessas 3 aqui, qual é o que está me dando mais pontos de vitória? É simples assim mesmo. No caso, ele não tem nenhuma casinha aqui, ele tem uma casa nessa região, mas ele tem 2 templos. Então ele vai pegar esse templo, porque ele já está pontuando, e vai colocar aqui. No final do jogo, o Cotbot ele vai pontuar por cada casinha que nós temos aqui no templo, que é a pontuação da pirâmide. Então, no final do jogo, ele já tem 2 pontos de vitória. Vamos supor que depois ele pegou novamente uma ação de pirâmide. O que o Cotbot vai fazer? Ele sempre vai tentar construir na sua pirâmide. Na verdade, diferente de um jogo para 2 jogadores, em que os jogadores podem escolher qual pirâmide colocar, o Cotbot só escolhe uma pirâmide, e sempre a dele. Então, vamos supor que aqui ele ia tentar construir um segundo nível. Se eu tivesse ido lá e tivesse construído esse nível aqui, ele ia tentar completá-la, tá certo? Se ao tentar construir uma pirâmide e essa pirâmide estiver completa, aí o Cotbot vai colocar um de seus discos aqui nas cartas de ritual. Paladino, e se já tivesse pirâmides construídas aqui? Vamos supor o seguinte, vamos devolver aqui e vamos supor que eu tivesse já construído aqui, lá na frente, eu já tinha construído as 2 aqui, certo? O Cotbot ele escolheu uma dessas aqui, tá bom? Para construir, novamente baseado nas casinhas que ele mais pontua. Então aqui está pontuando 2, ele ia completar essa pirâmide. As pirâmides elas dão pontos aqui por casas construídas, mas também se a pirâmide estiver completa, cada nível que eu tiver, ganho 5 pontos. O Cotbot ele pontua um pouco diferente, eu vou mostrar a pontuação dele no final do jogo, mas eu vou dando algumas pinceladas aqui. Bom, então feito isso, eu descarto essa carta aqui, e agora o Cotbot ele vai pontuar. Ele pontua 2 pontos por cada casinha que tenha nessa área. Então ele tem aqui uma casinha, ele vai pontuar 2 pontos. O bacana dessa pontuação, gente, que não é só o que eu construí, tá? Você sempre pontua as casas que estão naquela área. Vamos supor que, na verdade, ele tivesse aqui 2 casinhas, mas ele construiu essa aqui nessa rodada. Ele vai pontuar 4 pontos, assim como eu também vou pontuar. Ufa, primeira rodada do Cotbot aí, vamos agora para a minha primeira rodada, né? Então vamos lá, como vocês se lembram, eu posso construir em qualquer área aqui. Mas comigo acontece uma coisa diferente. A primeira coisa que eu tenho que fazer é receber renda. E a renda a gente recebe por essa área que nós temos no nosso tabuleiro. Eu tenho que escolher uma linha, uma coluna com o ícone que está aqui. Nesse caso é um tijolo. Então eu vou receber toda a renda que eu tiver de ícones daquela linha ou daquela coluna. Isso significa o seguinte, vou pegar o exemplo aqui, vamos supor que eu tivesse feito isso aqui, tá bom? Então, quando eu escolhesse aqui, por exemplo, uma linha e uma coluna, eu ia receber todos os ícones que estão naquela linha ou coluna. Nesse exemplo, era melhor fazer essa linha. Então, eu ganharia um tijolo, uma pedra, mais um sacerdote, mais uma madeira, mais outro sacerdote. Um ponto também é que aqui, nesses locais, nós, quando colocamos uma das nossas construções, a gente ganha o que está lá. Então, a construção, ela anda muito junta com a renda que eu quero fazer. Quanto mais eu colocar numa linha, numa coluna, mais eu vou ter de renda. Então, você tem que tentar fazer um combinho aí. Nesse início, eu não tenho nenhuma construção, vou escolher um tijolo, porque eu preciso de tijolo, então tanto faz, eu vou pegar apenas um tijolo. Agora, eu poderia fazer as ações capitais, mas as ações capitais eu não consigo fazer nenhuma delas agora, porque me faltam recursos avançados. Para eu fazer a ação aqui de comércio, eu preciso ter ouro. Para comprar do primeiro nível é 1 ouro, do segundo nível é 2, do terceiro são 3. Isso aqui são tiles que me dão
poderes, me dão alguns recursos a mais. Para eu fazer a pirâmide, eu preciso de um recurso de cada e um sacerdote. Eu não tenho sacerdote. E aí eu posso construir um nível de pirâmide. O ritual aqui, eu pago sacerdote e posso pagar ouro. Sacerdote, eu pago só um sacerdote e nada mais se eu colocar numa carta vazia. Mas se eu for colocar em uma carta que já tenha algum marcador de outro jogador, eu pago um ouro por marcador. Então ali eu teria, se eu quisesse colocar nessa carta, teria que pagar um de ouro. Por fim, a última aqui que a gente tem é a ação aqui da trilha de sacrifício, que eu preciso de sacerdote e uma quantidade de milhos, de 1 a 5. Pago o sacerdote e de 1 a 5 milhos eu ando por cada milho. E para cada milho que eu ando, eu vou ganhando o que tem aqui. Eu espero conseguir fazer isso para vocês. Apenas uma explicação básica, porque agora eu não tenho nada. Então, uma primeira rodada aí que apenas vou tentar construir. E eu quero construir, basicamente, primeiro um templo. E aí eu vou tentar construir este templo aqui, ó. Tá bom? Que eu consigo, porque o templo, ele custa, tá bem aqui, uma pedra e um tijolo. Eu tenho uma pedra e um tijolo, então eu pago, pego minha casinha, coloco aqui. E agora eu vou pôr nessa área. Eu vou pôr aqui, tá? Porque aí eu ganho um ouro quando eu aloco. Essa alocação aqui não tem aquela, tá? Tipo, eu coloquei aqui, agora eu só posso seguir. Não, posso pôr em qualquer lugar, tá? Existe um ponto muito importante que eu esqueci aqui. Fabrício, agora eu tenho um ouro. Eu posso vir aqui, então, e fazer, por exemplo, comprar esses tiles? Não, não posso, tá? Depois que eu só construo depois que eu fizer tudo que eu tiver que fazer de ações capitais, que são essas que eu já expliquei. Depois disso, eu construo e não posso voltar mais. Então, essa moedinha eu vou guardar para a próxima rodada. Eu tenho mais um tijolo e uma madeira. E eu vou construir também. E com ele eu consigo construir uma vila, que vai me dar ouro também. E eu quero pontuar aqui. Então eu vou construir bem aqui. Porque eu também posso estar pontuando aqui. Lembram? 3 tipos diferentes, 6 pontos. Então eu vou pegar isso aqui, que me dá um tijolo e um ouro. Pago isso aqui. E aquela eu vou tentar bombar. Deixa eu ver o que eu tenho de carta aqui. Ó, eu tenho uns tijolinhos legais aqui. Bem bacana. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr aqui, ó. Pronto. Tá bom? Bom, eu não tenho mais o que fazer. Agora eu vou fazer a minha pontuação, tá? Então da mesma forma que eu esqueci de colocar a minha casinha, né? A mesma forma que o Cotbot, eu vou pontuar 2 por casinha, só que eu construí 2 ali, então pontuo 4 pontos. E agora vem um grande detalhe, tá? Quando for um jogador humano, estiver jogando Zapotec normal, sempre que você faz a pontuação, você escolhe uma das cartas que está aqui e pega para sua mão. A carta que sobra vem para cá como carta de pontuação. Num jogo solo, eu vou ter essa escolha sempre. Então eu vou escolher qual dessas eu quero e qual que eu quero que pontue. Tá legal? É interessante ali você olhar, tipo, os recursos que eu quero receber, às vezes eu não tenho uma carta ali, região. Eu vou pegar essa aqui, porque eu não tenho aqui, vou mostrar para vocês, eu não tenho uma região de floresta. E também é um valor baixo que eu possa utilizar. E agora vai pontuar aqui o azul. Eu sei que o nosso querido amigo vai ganhar 2 pontos aqui, mas a princípio seria melhor para mim. Simples, passou-se aqui a primeira rodada, vamos para a segunda rodada. Fazendo essa contabilização, agora nós temos essas 2 cartas. Ó, saiu uma florestinha agora. E vamos escolher para a segunda rodada. Essa aqui é descartada, sai do jogo. E agora eu vou escolher novamente. Já escolhi a minha e agora vamos lá a do Cotbot. E novamente ele vai primeiro. Eita, e agora vai ser concorrido, hein? Agora vai ser concorrido. Eu fiz 19, ele fez 10. Então, no caso, agora ele vai primeiro. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele faz é construir uma vila nesta área, na montanha. E tem bem aqui, ó. Então, ele já pega essa construçãozinha aqui e colocou lá. Depois, ele tenta construir o que tiver aqui. Só que tá vendo que é a mesma coisa? Então, ele não vai construir uma segunda casinha por esse tipo de regra, tá bom? Porque como tem o mesmo tipo, ele não consegue construir. Se a gente for colocar, seria na mesma casinha. Só que ele já construiu uma pirâmide. E agora ele consegue construir? Vamos ver. Isso aqui muda o tipo de construção. Então ele vai construir um templo nessa área na montanha. Só que ele não constrói, porque ele já construiu aqui. Tá vendo? Então ele construiu apenas uma casinha. Mas construiu a casinha. Então ainda assim, colocou a sua terceira casinha. E agora ele vai fazer esta ação aqui. E agora vai fazer a ação capital dele. Quando é vila, ou seja, quando o tipo de construção é vila, ele faz a ação de comércio. E eu vou dizer para vocês que a ação de comércio aqui é uma que eu não quero que o Cotbot faça, tá? Por quê?
Como pontuação final, como eu falei que eu ia dando umas pinceladas para vocês, cada nível desse aqui vai dar uma pontuação para ele. Ele não ganha nada, mas ganha ponto. Cada tile que ele tiver do nível 1 são 3 pontos. Cada tile do nível 2 são 6 pontos. Cada tile do nível 3 são 9 pontos. Então, para eu ganhar, eu preciso vir muito aqui e tirar esses tiles aqui dele, senão ele vai pontuar muito. E como é que é a escolha do CoachBot aqui? Se ele tiver colocado 4 peças ou mais, ele vai pegar a mais esquerda do nível 3. Se ele tiver construído 3 peças de vila, aí ele pega a mais esquerda do nível 2. Caso contrário, se ele tiver construído de 2 para baixo, ele pega do nível 1. Para meu desespero, ele já construiu 3, então ele vai pegar essa aqui. E eu perco este poder, que seria te transformar uma madeira em 2 tijolos. Simples assim, vou deixar aqui separado, ele já tem 6 pontos no final do jogo. E agora ele vai pontuar as casinhas dele por aqui. E como vocês estão vendo, ele tem 2 casinhas, vai pontuar 4 pontos, vai a 6 pontos. Agora é a minha vez. Como vocês bem se lembram, vou colocar aqui. Eu vou construir aqui, quero pontuar também. Eu posso pegar a minha renda de tijolo. E bom, eu vou pegar desta coluna aqui, porque aí eu vou pegar tudo isso. Então aqui eu vou pegar 2 tijolos, uma pedra, um ouro e um sacerdote. Pronto, tô rico, né? Vamos às ações capitais, né? Eu ainda não tenho milho e ficou complicado para mim porque eu queria construir milho agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou comprar uma peça. E aqui eu acho interessante pelo seguinte, quando eu vim aqui, os jogadores, normalmente, eles podem comprar até 3 peças por rodada, sendo uma de cada nível. Precisa ter dinheiro. Eu, no caso, eu não posso comprar 2 peças do nível 1. Eu tenho 2 dinheiros, então eu posso comprar uma do nível 2 ou uma do nível 1. Esse valor, ele vai diminuir se eu subir aqui. Tem alguns espaços que faz com que isso aqui fique mais barato, que seria esse espaço, no caso o nível 2 vai valer só uma moeda, e esse espaço fazendo que o nível 3 valha uma moeda. Então seria muito interessante aqui para eu comprar, tá bom? Por isso eu preciso de milho, eu quero subir o quanto antes lá. E eu tô vendo essa peça aqui, essa peça tá bem interessante. Assim como essa também, porque ter sacerdote é muito importante. Mas eu vou comprar essa, porque eu tenho 2 tijolos aqui, eu preciso só de um, para poder construir mais um templo aqui, para fazer uma pontuação. Então eu vou gastar 2 ouros, vou comprar essa peça, e agora eu tenho um poder, uma vez por rodada, de transformar um tijolo em 2 milhos. Eu já vou fazer isso, tá? Então eu viro aqui, então já estou pagando aqui, vou pegar 2 milhos. Prontinho. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou vir aqui na ação de sacrifício. Como é que funciona a ação de sacrifício? Eu tenho que pagar um sacerdote e uma quantidade de milhos para subir. Bom, eu vou usar os meus 2 milhinhos, e aí eu posso subir 2 espaços ali. E aí eu subo aqui, ó, bem simples, 1, 2, e ganho tudo que está ali. Nesse caso é um ponto de vitória, e eu posso escolher ou um tijolo, ou uma madeira, ou uma pedra. Bom, e aqui, o que eu vou querer? Bom, vamos lá. Vou pegar um tijolo, porque aí eu já tenho um tijolo para virar de novo 2 milhos ali, e eu vou construir um templo, ou seja, eu não posso fazer mais nenhuma ação capital, eu vou construir mais um templo nessa área aqui. Tá bom? Que no caso é uma pedra e é um tijolinho, tá bom? Então tá pago, vou pegar aqui minha terceira casa e agora é o seguinte, vou escolher esse aqui, gente, vocês vão entender o motivo daqui a pouquinho, tá bom? E aqui eu vou ganhar mais uma pedra e um sacerdote onde eu colocar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui para ganhar mais um sacerdote, tá? Vou deixar esse sacerdote aqui, ou melhor, vou pôr aqui, ó, para ganhar um milho. Pronto. Já fico com o milho no próximo, que eu já sei o que eu vou fazer ali. Tá certo? Então, prontinho. Acabou a minha construção. Agora eu vou pontuar. Só pontuo 2 pontinhos por aqui, certo? Então, vou a 7. Essa carta ela é descartada. E agora eu vou escolher uma dessas. E aí que vem o grande lance. Vocês já estão vendo aqui que se eu colocar essa carta aqui para ser a pontuação da próxima rodada, eu já tenho 6 pontos. E é isso que eu vou fazer. É claro. Vou pegar essa outra carta aqui e vou trazer para minha mão. Vamos para a terceira rodada. Bom, já escolhi o meu aqui. Espero que dê certo. E olha só, vamos ver onde que o CoachBot. E 8 e... Opa! Finalmente! Escolhi ser o primeiro aqui agora
Eu vou começar jogando porque eu quero fechar o Cotibot de alguma forma e pontuar mais. Então vou colocar aqui de ladinho, vou deixar aqui para vocês lembrarem, e agora é aonde eu jogo. Aqui, gente, eu vou ter que fazer um detalhe. Vocês estão percebendo que quando eu vou construir, eu só posso construir aonde está desenhado. Então, por exemplo, se aqui tem campo de milho, eu só posso construir campo de milho em qualquer área, em qualquer região, mas só campo de milho. E eu não tenho madeira, então eu vou ter que fazer uma jogada aí. E um detalhe é que essa carta, por ser a mais rápida, ainda assim não me dá madeira. Eu vou ter que conseguir madeira de uma outra forma que é o que eu vou tentar fazer agora. Vamos ver se eu consigo, tá bom? Bom, o primeiro ponto é o seguinte. Eu vou receber a renda. Eu vou receber de novo essa linha aqui. Beleza. Então agora eu vou fazer aqui, vou virar. Eu quero fazer isso aqui, tá certo? Então já vou transformar isso aqui em mais 2 milhos. E eu vou fazer isso porque eu preciso para fazer uma construção aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou mudar a minha jogada, gente. Porque olha só. O Cotibot, ele vai comprar esse aqui. Porque ele só tem 3. E ele vai vir comprar aqui com a ação capital dele. Eu não quero que ele compre aqui. Eu vou ter que refazer a minha jogada, infelizmente. Tá? Eu queria fazer uma outra coisa. Mas espero que dê certo. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer a primeira ação de sacrifício aqui. Como vocês sabem, um sacerdote e 3 milho, então eu vou andar 3 aqui. Eu ando 1, 2, 3. Eu ganho 2 pontos. Agora, os de nível 2 é uma moedinha só. Olha só que legal. Bem bacana, né? E além disso, eu vou poder ganhar um desse aqui, tá? Então é o seguinte, eu queria construir muito milho. Só que para construir milho, eu preciso, olha só que legal, de madeira e de pedra. E eu não tenho como construir madeira e nem pedra. Eu ia vir aqui para fazer isso. Ai. Pior que eu vou ter que ver isso, porque eu não vou conseguir. Eu vou ter que dar 6 pontos pro Cotibot aqui, não vai ter como mesmo. E aí eu vou, com uma moeda, comprar esse aqui. Porque eu estou sem recurso, eu não posso ficar. Tem que ser esse aqui, gente, não tem como, senão eu não construo. Aí eu ganho mais um desse e ganho mais uma pedra, tá pago aqui. Deixa eu pegar a pedra. E aqui, quando você usa, esse não volta mais, tá bom? E agora eu consigo construir, sim, aquela construção. Eu não consigo fazer mais nada aqui, tá legal. Eu só posso construir campos de milho, que é um desse e um desse. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou construir, é claro, em uma área. E eu já vou pensar da seguinte forma. Esse aqui, se eu construir aqui, vai me dar 6 pontos. Então depois eu tenho que vir aqui de alguma forma, tá? Então eu vou pegar esse aqui, agora eu vou tentar fazer uma jogadinha. Deixa eu ver, eu posso completar essa linha aqui ou essa linha aqui. Deixa eu pagar, deixa eu ver como é que tá as minhas cartas. Aqui mesmo. Certo? É isso, tá? E agora, feito isso, eu vou pontuar. E agora eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2 são 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos, tá? Eu sou o primeiro. Essa carta aqui ainda vai servir para pontuar, mas eu escolho uma carta. Então vou escolher essa aqui de milho e essa carta aqui ela vai ficar para a próxima que eu só ponho aqui ao final. Vamos para o Cotibot. Então o Cotibot, como vocês sabem, essa carta aqui é descartada. Ele vai tentar construir aqui de novo nessa área aqui. E ele consegue, ó. Então ele vai pegar essa aqui, ó. Então ele não vai pegar essa. Ó, tá bom, não ia conseguir. Eu não fiz essa jogada, tá tudo bem então. Então construiu aqui. Vai tentar construir uma segunda casa mudando, mas olha só, é o mesmo tipo. Então ele não consegue. E ele vai tentar construir aqui, ó. Tá vendo? É templo aqui nesse terreno. Só que eu já construí. Então ele também não consegue. Então ele só conseguiu construir uma casinha. Mas agora ele vai fazer a ação de mercado. E ele tem 1, 2, 3, 4 casinhas. Ele vai pegar 9 pontos lindos e maravilhosos. Esse aqui, uma vez por rodada, eu poderia pagar numa pedra só. Para construir aqui, ó. Qualquer coisa aqui, seria só por pedra. Bacana, né? São 9 pontos para o Cotibot. Agora ele vai pontuar. Então ele pontua aqui, ele tem 2 pontinhos apenas, né? Pensei que ele teria mais, mas ele está construindo mais aqui. Ainda assim, ele tem 2 pontos. Então, ele vai a 8 pontos. Agora sim, vai pontuar os templos. E aí o Cotibot já está pontuando, já tem 4 pontos. E vamos para a penúltima rodada. O jogo é bem rápido mesmo. Bom, vamos lá. Tem um detalhezinho aqui que eu não mostrei para vocês ainda, que são os palácios. Tanto eu quanto o Cotibot,
ele pode fazer. Quando é que eu construo o palácio? Quando eu quiser, só que para construir o palácio, ele é um recurso de cada. Para o Cotibot, não é bem assim. Ele precisa que a carta que ele tenha, tanto aqui da pirâmide, quanto da pontuação da rodada, seja igual a uma carta que saiu dele. Por enquanto não saiu. Mas se for a última rodada ou a última casinha que ele tem, se tiver batido uma delas, ele vai construir o palácio dele. Por quê? Porque o palácio, ele vale por 2 casinhas, tá bom? Então, quando você constrói, você não vai colocar aqui para ganhar renda. Você vai colocar para pontuar. Então, escolha um tipo aqui, por exemplo, de construção, e aquela construção vai valer 2 pontos, tá? Então, vamos supor que aqui vai pontuar templo agora. Então, eu poderia construir aqui o meu palácio. Eu colocaria aqui, ó, falando que é um templo. E na hora que eu fosse pontuar aqui, eu ia somar 2, 4, e aqui vale 4 pontos. 8 pontos, né? E essa pontuação aqui também vale para a pirâmide, tá bom? Então, no final do jogo, cada construçãozinha dela é 1 ponto. O palácio, se eu tivesse construído aqui, é o dobro, então são 2 pontos. Então aqui, essa minha valeria 1, essa aqui valeria 1, mas o meu palácio vale 2. Então, sim, o Cotibot e eu queremos construir o palácio, só que ele é bastante caro. Só que eu acho que está valendo a pena, tá legal? Então eu vou tentar construir meu palácio e eu preciso pontuar aqui também, principalmente esse que eu já tenho 6 pontos. Para isso, eu quero ser o primeiro, eu estou com algumas rendas aqui, não consegui construir muita coisa, acho que é interessante construir mais, construir muito pouco nesse jogo. Acho que eu preciso pegar mais recursos. Então vamos lá. Opa, fui primeiro de novo. Ó, consegui escolher tempo, porque eu quero pontuar mais. E ele tá com 9, depois a gente vê o do Cotibot. Vamos lá então. É pedra, pra mim a melhor pedra é essa. Então eu ganho 2 pedrinhas, 1 ouro, 2 pedras, mais um tijolinho, mais um sacerdote e 1 ouro. E eu vou fazer o seguinte, e eu posso construir templos. Para construir templos, eu posso construir até 2 templos, ó. E tá ótimo, hein, para pontuar. Então vou tentar fazer isso aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é virar isso aqui para pegar 2 milhos, porque eu vou subir aqui, porque com esse ouro eu consigo comprar essa. E aqui eu vou colocar aqui que eu já pontuo 6 pontos, né? Que eu consigo construir templo ainda aqui, consigo construir aqui, e ele vai construir aqui, então eu tenho que roubar. Eu preciso construir ali, para que ele não construa, certo? Para fechar ele. Então vamos lá. Vou pagar isso aqui então, tá certo? Ando mais 2, então 1, 2, ganho mais 3 pontos, 1, 2, 3. E agora vale uma moedinha esse aqui, que eu vou pagar, muito feliz, alegre, contente. Essa, e uma vez eu uso, e eu posso pôr um dos meus discos. Eu vou pôr aqui, porque aqui tá me dando já 6 pontos, porque eu já tenho 3 diferentes ali. Eu não tenho mais o que fazer, eu vou construir 2 templos. Então, o primeiro que eu vou fazer é tentar fechar ele. Então, eu vou fazer isso mesmo. Vamos lá, vou construir aqui, porque eu posso construir templo. E aí eu vou fechar a próxima, é a última rodada. E a última rodada pode pontuar a floresta. Então eu vou tentar construir na floresta, tá certo? Então para a floresta, e era interessante eu conseguir ouro. Vou tentar subir mais aqui, ó, para conseguir colocar, ganhar uma dessa. São mais 4 pontos. Eu vou colocar aqui, vou pegar minha segunda construção. E mais um templo. Tá faltando só construir aqui, ó. Que aí eu conseguiria 6 pontos ali, hein, também. E aqui eu não consigo mais, aqui ele fechou. Bom, vou tentar fazer ele não construir, né, gente, para não pontuar. Então, vou pegar essa aqui, que dá uma madeirinha, e aí eu vou pôr aqui, ó. Na verdade, eu vou fazer uma troca. Eu vou pôr essa aqui, eu vou pôr esse aqui, ó, para ganhar um sacerdote. Provavelmente eu devo fazer essa linha aqui, porque ele tá me dando todos os recursos. Talvez seja mais interessante. Tá? Bom, beleza, construir. Vou pontuar agora, tá bom? E aí agora eu tenho 1, 2, 3... Tem 4 templos, né? 1, 2, 3, 4, cadê o outro? Ah, tá aqui. Então são 4 templos, 4 vezes 2 são 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não se engane com essa pontuação, minha gente, que o Cotibot consegue chegar, tá bom? Beleza, então vou escolher a carta. Eu vou fazer o seguinte, para mim, essa aqui tá bem melhor, né? Que já tá me dando muita pontuação para a última rodada. Então vou pegar essa carta para mim. Essa aqui é descartada. E agora é a vez do Cotibot.
Bom, ele vai tentar construir milho aqui. Eu não consegui fechar, né, na verdade. Pensei que ele ia construir templo. Consegue construir milho. É a primeira vez que ele vai fazer essa ação aqui, ó. E ele conseguiu um milhozinho, que ele sobe, como vocês vão ver, com isso aqui. Vai tentar construir também um templo aqui. Aí eu consegui fechar, certo? Porque ele não consegue, que eu já consegui, e aqui também não, tá? E como essas duas cartas têm que ser as duas iguais, ele não consegue construir o templo, tá bom? Porque para construir o templo, ele precisaria que essa carta, essas cartas aqui, batessem aqui e nenhuma tá batendo, tá? Na próxima rodada vamos ver se você consegue construir o palácio dele. Agora fazer a sua ação capital de sacrifício. Ele anda uma quantidade de espaços pelo número de campos de milho. Então ele só anda um e ganha um ponto. O bom aqui é o seguinte, na pontuação final, gente, tem uma corridinha aqui. O primeiro ganha 9 pontos, o segundo 2. Se estiver jogando mais de 2 jogadores, o terceiro ganha 3. A questão que é o seguinte, se tivesse acabado assim, estivesse jogando com um jogador humano, o jogador humano ele não ganha ponto, ele precisa subir pelo menos um espaço. Mas o Cotbot não, tá? O Cotbot ele vai ganhar pelo menos sempre 3 pontos, independente se ele sobe aqui ou não. Então ele só apenas dobrou a pontuação dele, que estava de 3, foi para 6 e ainda ganhou mais um aqui, foram 7 pontinhos, tá? E agora ele vai fazer, no caso, a sua pontuação, que é em templos. E templos ele tem, ó, 1, 2, 2 templozinhos aqui, 1, 2, são 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. Prontinho, vamos agora para a última rodada, agora pontuando aqui. Foi isso aqui e eu vou ser o 7, então eu sou o primeiro, que é muito bom. Então vamos lá. Minha renda, pedrinha, vou escolher essa aqui. Agora eu fiquei sem... Ele vai fazer a ação de sacrifício aqui. Então ele não vai comprar mais aqui, o que é interessante. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é porque aqui eu vou tentar fazer... Olha, mudou, interessante, hein? Eu só posso construir milho. E eu quero construir aqui. Então eu já tenho que separar, certo? Então para construir é pedra e você, tá bom? E aí eu já construo aqui. Então eu acho que vale a pena subir aqui, porque eu ganho 4 pontos. Vamos lá. Vou fazer isso aqui para ganhar 2 milhos. Opa, derrubei. Peguei 2 milhozinhos. Eu já vou fazer essa ação aqui, que são mais 2. Eu subo então aqui, ó. 1, 2, mais um desse. Vou querer, claro que eu vou querer. Uma madeirinha. Será que eu consigo construir? Acho que vai conseguir, hein? Quero uma madeira. E eu posso colocar, sem pagar sacerdote, aqui. E aí eu vou pôr o seguinte, ó. Eu vou pôr aqui. E por mais que eu não pontue, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse aqui, pagando 1, que seria esse, não me vale nada, eu vou pôr aqui. Por quê? Se o Cotbot colocar alguma peça aqui, ele ganha 10 pontos. Se eu tiver junto com ele ganha somente 6. Então eu quero diminuir. Mas que eu não pontue aqui, eu já estou com os 3. Paguei um sacerdote, ainda sobrou 1. Vamos lá. Antes de construir, eu vou comprar essa peça aqui. E aí eu acho que eu posso ver o que eu posso fazer. Que eu conseguiria... Olha, interessante, hein? Eu vou pagar uma moeda, eu vou pegar esse aqui. Sim, vou tentar construir todas as minhas construções, hein? Vou pegar esse aqui. Ganho mais um milho. E... um milho e um desse. E olha só que legal, eu ainda estou fazendo ações capitais, gente, tá bom? Então eu vou vir aqui e vou subir de novo, posso vir quantas vezes eu quiser. Subo aqui e ganho mais 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Ótimo, agora vamos às construções. Então eu só posso construir milho, né, na verdade. Eu consigo construir 2 desse aqui, então eu vou construir o primeiro. Eu quero pontuar aqui e aqui. Se eu conseguisse mais um milho, eu não tenho, ó. Se eu tivesse mais uma madeirinha, eu conseguiria construir mais pontos. Então vamos fazer o seguinte. Ele vai construir naquela área. Aquela área ali, eu não vou conseguir fechar, não vale tanto a pena. Então eu vou construir logo essa, porque já me dá mais 6 pontos. Aí eu vou colocar só aqui. E vou construir, paguei, que é para construir pedra e madeira. Mais outra pedra e madeira. Na verdade, aqui, porque eu pontuo por aqui, certo? Então eu coloco aqui. Prontinho. Agora eu vou pontuar, minha última pontuação aqui, que é vezes 2. Não construí o meu palácio. O Cotbot vai tentar construir o palácio dele. Então, são planícies. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2 são 12 pontos. Vai a 44. O Cotbot agora vai tentar construir aqui nessa área. Ele consegue, né? Vai pegar já aqui uma. Construiu a sua casinha.
Ah, ele consegue construir aqui um milho nessa área? Não consegue, porque eu já peguei, tá bom? E aqui, essa aqui, ele consegue construir aqui, um templo? Consegue. Não consegue, porque ele mesmo construiu. Então ele não consegue construir o palácio dele, tá? Porque para construir o palácio, uma dessas cartas teria que estar aqui, tá? Só para te entender. Ele construiu essa casinha, né? Ou seja, aqui ele construiu essa casa. Ele trocou o terreno. Aí ele não consegue construir milho aqui, porque eu já construí. E ele trocou o tipo de terreno aqui, que ele já construiu. Então ele não vai fazer a construção, infelizmente, tá bom? Só que ele vai ganhar pontos. Infelizmente vai ganhar mais 6 pontos. Por quê? Ele vai subir 2 níveis aqui agora, na ação capital dele de sacrifício. Ele sobe aqui e toda vez que ele vem nesse espaço ou nesse espaço, ele ganha o mais à esquerda daquele nível. Então já ganhou esse outro aqui. São mais 6 pontinhos que o nosso querido amigo fez. E agora ele vai pontuar. Ele pontua aqui na planície, tá bom? Então ele vai pontuar 1, 2 pontinhos, 4 pontos. 2, 3, 4. Prontinho. Acabamos aqui a partida. Vamos à pontuação para vocês entenderem. Como é que serve a pontuação, tá? Eu vou fazer primeiro a minha pontuação, que seria a pontuação que você vai fazer para todos os jogadores humanos aí. Depois eu faço a pontuação do Cotbot, que ele é um pouco diferente. Então, como que a gente faz a pontuação aqui? Primeiro, a gente vai fazer a pontuação aqui da trilha de sacrifício. O primeiro ganha 9 pontos, o segundo 2. Se tiver um terceiro jogador, o último 3 pontos. Lembrando que tem que subir pelo menos um espaço. No caso, eu estou em primeiro, ganhei 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois a gente vem para o Cotbot. Depois disso, nós vamos para os rituais, tá? Eu vou pontuar o que tem aqui nos rituais. Bom, eu não fiz pirâmide, então esse não me dá nenhum ponto, mas essas duas me dá. Esse aqui vai me pontuar 6 pontos aqui, certo? E esse vai me pontuar aqui, ó, 6 pontos aqui. Então, no total, são 12 pontos. Então, 53 vai para 65 pontos. E por fim, nós pontuamos as pirâmides. Só que as pirâmides eu não consigo pontuar porque eu não construí nada. Então eu não vou fazer a pontuação. Mas como seria a pontuação das pirâmides? Para cada nível que eu tenho aqui, cada uma da minha construção me dá 1 ponto por casinha. Então vamos supor que eu tivesse feito isso aqui, tá bom? Então eu teria 2 peças. Então, cada casinha minha de templo me pontuaria 2 pontos. Então, no exemplo, eu teria 2, 4, 6, mais 8 pontos aqui. E um detalhe, para cada pirâmide completa, cada peça até aqui me dá 5 pontos. Eu ainda ia ganhar 10 pontos. Tá legal? Inclusive, a pirâmide, gente, ela pode ser completada assim, que seria de 3 níveis, assim, que seria de 2 níveis, ou mesmo de 1 nível, tá? Mas para que eu possa colocar uma peça menor, as minhas peças maiores teriam que ter saído antes. Legal? Bom, então a minha pontuação final foi 65 pontos, tá legal? Agora vamos à pontuação do Cotbot. Bom, o primeiro ponto que ele vai pontuar aqui também é a mesma coisa, são os rituais. Ele, como subiu, vai ganhar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, desculpa, trilha de sacrifício, gente. Agora vai nos rituais, ele não pontuou, ele não colocou nada lá, tudo bem, ele não pontua. Vai pontuar a pirâmide, e aí sim ele tem. Então todos os templos dele vai pontuar 1 ponto, então ele tem 1, 2 pontos, 1, 2, e também cada templo também. E também ele ganha 5 pontos por cada peça que ele tenha. Sim, mesmo incompleta. Então aqui ele já ganhou 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Se ele tivesse mais outra peça aqui, seriam 10, tá? Até um total de 15 pontos se ele tivesse completado sozinho. Como vocês viram aqui, né, gente? Ele não construiu mais pirâmides porque não saiu nas cartas. E por fim, a última pontuação são as peças de comércio, né? Cada nível que ele tem aqui dá uma pontuação. Então ele tem aqui uma de nível 3 e 2 de nível 2. Então uma de nível 3 são 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E essas duas de nível 2, cada uma é 6, são 12 pontos. Então tem 39, 51 pontos. E eu consegui, gravando para vocês, a primeira vez ganhar do Cotbot. Vamos lá para minhas considerações que eu vou falar aqui sobre essa versão solo aqui do Zapotec. Finalmente eu ganhei do Cotbot. Eu havia jogado 3 partidas e perdido todas. Que bom que foi quando eu gravei que eu ganhei.
Ai, ai. Como vocês puderam perceber, o jogo ele tenta emular bem o jogador humano. As cartas que o Kochibot utiliza para realizar as suas ações tentam emular a jogada que um outro jogador poderia fazer. E o mais interessante aqui é que da mesma forma que um jogador humano, o bot ele tenta construir mais de uma construção por rodada. E sim, isso é muito importante para conseguir pontuar no jogo. Quanto mais casas você tiver, mais chances você terá de pontuar com a carta de pontuação da rodada. E nesse ponto, as regras do Kochibot são muito amplas, uma vez que dependendo, até 3 construções podem ser construídas por vez. Uma pela própria carta, uma com a carta de pontuação e uma se o Kochibot já tiver uma pirâmide. Veja, ao tentar construir casas onde ele vai pontuar, a emulação de um jogador fica quase perfeita. Isso porque qualquer jogador iria tentar construir casas para pontuar na rodada e ao final do jogo com as suas pirâmides. As ações capitais que o bot faz ao final da construção também são ótimas. Primeiro, porque auxilia o bot na sua pontuação final, mas também porque força o jogador a pensar em bloquear o Kochibot para ele não pontuar tanto. Por exemplo, cada peça de comércio dá pontos para o Kochibot. Se você não tentar pegar essas peças de comércio, você pode acabar tomando uma virada no final do jogo por causa delas. Eu mesmo, em uma partida anterior, perdi por causa disso, pois o Kochibot fez 32 pontos por causa dessas peças. Até por isso mesmo, vocês perceberam que eu tentava pegar essas peças ali no gameplay. Mesmo que não seja possível comprar todas, só de diminuir as possibilidades já vai auxiliar. E é isso que você vai querer fazer quando estiver jogando com outros jogadores. Bloquear um amiguinho o quanto antes, seja construindo uma casa onde ele gostaria muito de construir, ou mesmo pegando aquela peça que daria um poder extraordinário para ele. Mas tem um detalhe que acaba atrapalhando um pouco a imersão: a escolha da carta da pontuação da rodada. Essa escolha ela é sempre feita por você. E isso ajuda demais o jogador. Você tem o controle de qual área, região ou construção vai pontuar. E isso te dá um direcionamento monstruoso para as rodadas. Nessa partida mesmo, eu fiz muitos pontos por causa disso. E olha, isso aí não ocorre numa partida normal. O último jogador é que tem essa prerrogativa de escolher qual a carta que vai pontuar na próxima rodada. E aí, ele pode escolher qual a carta é melhor para ele, ou mesmo que seja pior para os outros jogadores. O que força ali mudanças de estratégia na rodada seguinte de todos os jogadores. Talvez se o Kochibot também escolhesse a carta, o desafio ficaria maior. Bastaria ter uma carta a mais, e caso o Kochibot fosse o último jogador, ele escolhe o que é melhor para ele, o que já é feito nas outras ações aqui na variante solo. Mas isso sou eu querendo melhorar algo que já é muito bom. Então eu deixo aqui meu selo de aprovação para essa variante, indico demais para você jogar, não somente para aprender, mas também para ser desafiado. Ah, e se achar fácil, é possível alterar a dificuldade do Kochibot. E vocês, já jogaram essa variante? Curtiram? Lembre de deixar o seu like e sua inscrição, ajuda demais o nosso canal aqui. Até um próximo Era Solo que me faltava. Beijo do Paladino, até mais!